Olá, queridos adolescentes, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sempre debaixo da graça do Senhor, estejam andando na presença do Senhor e vivendo para Ele. Que bom que iniciaremos mais uma aula hoje, que o nosso grande Deus nos abençoe e que sejamos assim instruídos pela palavra de Deus, possamos aprender um pouco mais da palavra e assim vivermos cada vez mais para a glória do Senhor. Hoje a aula será uma continuação da última aula nossa, que foi sobre a evangelização, o falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós continuaremos, seguiremos em uma sequência, falando agora sobre o testemunhar da nossa vida, o falar a respeito da obra de Cristo em nós que fomos convertidos pelo Senhor. Falar sobre a nossa conversão. Então, o título da nossa aula é Ao Contar sobre Nossa Conversão. Muito bem. Para a aula, peço que estejam com a Bíblia em mãos e assim nós faremos a primeira leitura. E o texto base da nossa lição hoje será Atos capítulo 26. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 26. É um texto que eu pude abordar em nossa última aula. Podemos ver um pouco, brevemente. E hoje nós veremos um pouco mais sobre os detalhes deste texto, aplicando a questão do testemunho ao nosso próximo a respeito da nossa fé, do que o nosso Senhor Jesus fez em nós. Todos nós que cremos verdadeiramente em Cristo, que amamos ao Senhor Jesus. Então, Atos capítulo 26, eu farei a leitura, peço que acompanhem comigo. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E, agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu,
mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Somente até aqui, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, que habita em o mais alto e sublime trono, em majestade, em glória, em poder. Louvado e exaltado seja o grande nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e rogo ao Senhor pelo auxílio do Senhor sobre minha vida, para que me uses, Senhor, para que eu possa ser fiel em tudo à sua santa palavra. Obrigado por tudo. Edifica-nos, ó Pai, edifica a cada adolescente que está a acompanhar esta aula. Abençoe, Pai. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, aqui nós temos este relato tremendo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo sua defesa perante o rei Agripa, uma de suas muitas defesas feitas nesta circunstância em que ele havia sido acusado pelos judeus de pregar ensinos que os judeus desconheciam e apenas os judeus eram a religião, apenas o judaísmo era a religião permitida em Roma. E então os judeus acusam Paulo de ensinar outras doutrinas e também acusam Paulo de perturbação. E então Paulo comparece diante de diversas autoridades para apresentar sua defesa, para dar o seu parecer, responder às acusações. E Paulo, já transformado pelo Senhor Jesus, já apóstolo, ministro, pastor, evangelista, ele faz suas maravilhosas defesas, como esta aqui que nós podemos ver em Atos capítulo 26, perante o rei Agripa. Neste texto nós vemos que Paulo ele conta-nos um pouco de como era a sua vida no judaísmo, de como ele vivia, pelo que ele vivia. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele era um homem muito zeloso no judaísmo. Ele avantajava-se dentre muitos, dentre até mais velhos homens na religião judaica. Ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, e ele era perseguidor do caminho. O caminho é o cristianismo, chamado de o caminho no livro de Atos. Paulo era perseguidor, então ele não era somente um judeu religioso, mas ele ainda era um perseguidor do cristianismo. Portanto, o zelo que ele tinha pelo judaísmo.
mas nós veremos também na aula de hoje que Paulo irá confessar que ele considerou tudo como perda, todo o seu zelo, toda a sua tradição, ele considerou como perda quando ele se deparou com Cristo Jesus, o Senhor. E nós vemos no relato que então Paulo está dizendo que ele está sendo acusado no tocante à esperança dos judeus, né? Sabemos que o povo judeu era o povo escolhido do Senhor, de onde viria o Messias prometido, nosso Senhor Jesus, que assim salvaria Israel, salvaria os verdadeiros israelitas, aqueles que aguardavam a promessa da vinda do Messias. Então era uma esperança que era primeiro dos judeus e depois dos gentios. E no tocante a esta esperança ele estava sendo acusado. Por quê? Pois muitos judeus não aceitaram ao Senhor Jesus, não o reconheceram como o Filho de Deus, o Messias prometido. E como nós vemos no Evangelho, né, fariseus não reconheceram a autoridade, não reconheceram ao Senhor Jesus como Deus, saduceus, escribas, mestres da lei. E a palavra de Deus nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, no Evangelho de João. E então, judeus estavam acusando Paulo, que era também de origem judaica, estavam acusando o seu próprio irmão no sentido de nacionalidade. Estavam acusando, pois Paulo ele havia sido transformado, ele havia compreendido o Evangelho e ainda mais, ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus após a sua ressurreição. E então nós vemos neste relato, em sua defesa, que o apóstolo Paulo ele conta um pouco sobre sua vida no judaísmo e então ele faz um relato dos fatos, né? Então ele diz no verso 12: com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. O Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. E a glória do Senhor Jesus é tão grande que certamente cegou o apóstolo Paulo quando viu a luz, quando se deparou com a presença do Cristo ressurreto. E nós vemos então que Paulo, de fato, ele foi um homem escolhido por Deus. Um homem escolhido, Cristo o escolheu para ser ministro e para ser um grande pregador e missionário, para ser o apóstolo Paulo que nós vemos na palavra de Deus. Um apóstolo nascido fora de tempo, como ele o considera. Então, além dos 12, Paulo também era um verdadeiro apóstolo. E então nós vemos que Paulo ele dá o seu testemunho perante o rei Agripa, sua defesa perante as acusações, e ele acaba por contar sobre a sua vida no passado, no judaísmo, e agora, né? E o que aconteceu, né? Quando Cristo o encontrou, quando Cristo apareceu para ele. E também, se seguirmos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo passou a pregar, né? Poucos dias depois do encontro com o Senhor Jesus, né? Quando Natã, o profeta Natã, vai até ele e o faz recuperar a visão, ele passa a pregar o Evangelho. Então eu
eu trouxe este texto, pois nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele faz sua defesa perante o rei Agripa e ele conta de sua trajetória. Certamente nós também podemos e é algo muito louvável e bom que nós contemos a respeito do momento em que Cristo nos resgatou. Certamente nós não fomos chamados da mesma maneira que o apóstolo Paulo, que teve um encontro especial e magnífico por Cristo Jesus ter aparecido para ele ressurreto. É algo maravilhoso. Mas nós podemos contar a respeito da nossa história antes de Cristo e após Cristo. Certamente deverão haver mudanças entre nós antes do Senhor Jesus e após a nossa conversão, após sermos convertidos. Então, nós que tivemos uma genuína conversão, que fomos resgatados pelo Senhor, fomos renovados e transformados, né? Nós podemos contar e falar sobre o que Cristo fez em nossa vida. Todo crente pode falar sobre o que Cristo fez em nossa vida. Embora cada crente terá uma história diferente, um passado diferente, né? Isso de fato irá variar de cristão para cristão. Mas, como a palavra de Deus nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ainda que hajam crentes que nasceram no meio evangélico, em uma família, um seio evangélico, ele poderá e deverá saber como ele era e agora como ele é hoje. Embora as histórias poderão ser diferentes em relação a alguém que estava totalmente longe de um relacionamento com a igreja, estava totalmente distante, perdido. Então, isso poderá variar de cristão a cristão em relação ao contraste que é percebido de um cristão antes e após sua conversão. Mas todo crente é esperado que ele saiba que, ainda que ele tenha nascido num lar cristão e frequentado a igreja desde cedo, o que é maravilhoso e louvado seja o Senhor por isto, o que é uma bênção de Deus nascer em um lar cristão e desde cedo frequentar a igreja, isso é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus maravilhosa. Ainda assim, ele poderá dizer como ele vivia antes de sua conversão e como ele vive agora. Pois todo homem, para ser salvo, ele precisa passar pela regeneração do Espírito Santo. E então, todo homem, ele deverá saber como era a vida antes e agora como é em Cristo. Então isso pode ser contado aos nossos colegas, às pessoas ao nosso redor. E isto como uma forma de iniciar um evangelismo, uma evangelização. Então falar sobre como era sua vida antes, embora não seja necessário, talvez, muitas especificações, mas você poder falar o que o Senhor Jesus fez em sua vida é algo maravilhoso. Dar o seu próprio testemunho é algo muito bom. Mas isto deve ter um propósito
que é levar a evangelização, que é conduzir a conversa para a pregação do Evangelho, pois somente o nosso contar, embora seja algo muito bom, mas somente o contar do que Cristo fez em nós não é suficiente para a salvação daquele que nos ouve. Não é o Evangelho, a pregação do Evangelho propriamente dita. A pregação do Evangelho, sim, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, em nossa conversa, nós devemos prosseguir e ter sempre este propósito de chegar à cruz de Cristo, de falar sobre a pessoa de Cristo, quem Ele é, a obra que Ele fez, que Ele é o Filho de Deus glorioso, que Ele é o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Falar sobre sua morte na cruz, sobre sua ressurreição. O Evangelho, ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Então, o nosso testemunho, ao contar-nos sobre a nossa conversão, devemos ter sempre este propósito de chegar até o anúncio do Evangelho de Cristo, para que assim, se for da vontade do Senhor, se Deus agir, a pessoa que está a nos ouvir possa ser convertida pelo Senhor, possa ser transformada, regenerada no tempo do Senhor. Muito bem. Vamos abrir um próximo texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 24. Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 24. Ok. Então, farei a leitura. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, a estes irmãos, ele então conta de como ele era, mas o que aconteceu após seu encontro com Cristo. Da mesma forma, deve ser para conosco. Devemos saber esta distinção de como éramos e como somos agora em Cristo, agora que confessamos ao Senhor Jesus como nosso Deus. É necessário que haja uma mudança, que haja uma transformação
uma mudança de propósito, de mente, e uma mudança maravilhosa mesmo, uma mudança não humana, uma mudança sobrenatural. Como se antes, de fato, você vivesse sem sentido, sem propósito, sem compreender a razão para o viver, e agora em Cristo você é liberto da escravidão do pecado, você é liberto da escravidão às coisas do mundo. Agora em Cristo você é uma nova criatura. Você agora foi feito filho de Deus, embora já predestinado para ser, como nós vemos aqui em Gálatas, no verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Da mesma forma, para conosco, embora tenhamos um chamado diferente do apóstolo Paulo, da mesma forma para conosco, nós que hoje cremos no Senhor Jesus, que já cremos, já fomos regenerados, salvos, isso assim aconteceu, pois antes de nascermos, Deus já havia escolhido a nós. Antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido escolhidos para a salvação, para sermos feitos filhos de Deus e herdar a salvação e termos a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo, é um valor inestimável, é a graça de Deus, é graça de Deus, pois não somos salvos por nossas obras, por algum mérito, porque Deus viu algo bom em nós, porque o Senhor se agradou de algo em nós, alguma peculiaridade. Não, é totalmente a graça de Deus. Isso é algo tremendo quando nós paramos para refletir, e devemos parar e refletir sobre isto, sobre a nossa eleição, sobre o fato de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo. Isto é tremendo, adolescentes. Você que crê no Senhor Jesus, você o crê porque Deus o escolheu e escolheu a mim. Eu poderia não ter sido escolhido se Deus assim quisesse, mas em sua graça Deus me escolheu. Eu estaria perdido, estaria condenado, mas Deus me escolheu. Deus olhou para comigo com amor, com graça, com misericórdia e me escolheu e me salvou. Assim foi para com você que crê no Senhor Jesus. Isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso, é tremendo, porque nós temos verdadeira vida em Jesus. As pessoas do mundo não têm verdadeira vida. Os incrédulos, eles estão perdidos, eles estão aprisionados em seus próprios pecados, não vêem saída, não têm esperança, eles estão perdidos em uma condição que os levará à condenação. Mas não nós, meus irmãos, que glorioso! Pois não nós, porque cremos no Senhor Jesus. E se fomos assim, já transformados, e se Deus assim nos escolheu, que vivamos de modo digno da nossa vocação, que vivamos de modo diferente, a fazer a diferença. Nós fomos escolhidos. Nós não podemos ter uma vida igual às pessoas do mundo. Nós não podemos ter como padrão, como modelo a seguir, pessoas incrédulas que não temem ao Senhor. Nosso padrão deve ser a palavra do Senhor, deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Cada um de nós devemos ter o desejo de ser mais parecidos com o Senhor Jesus. E então, nós devemos meditar na palavra do Senhor,
ter uma vida de oração e querer cada vez mais uma vida de santidade. Uma vida de santidade e vigiarmos para não pecarmos e estarmos atentos se o modo como estamos nos portando, falando e pensando, se está de acordo com a palavra de Deus, se agrada ao Senhor, se é um modo diferente do modo do mundo. E então eu gostaria de lermos o último trecho de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Desta forma, meus irmãos, nós só poderemos dar um testemunho do que seja de fato reconhecido e percebido de que nós somos diferentes, se haver então essa diferença nossa para com o mundo. E como o texto nos diz, nós devemos fazer a diferença no sentido de que nós somos o sal da terra. Então o sal é o que dá a diferença, o que dá o sabor. Não podemos estarmos iguais ao mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos mostrar que somos diferentes por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos salvou, que nos transformou, e viver para Cristo Jesus. Devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, que na verdade é o reflexo da luz de Cristo em nós. Assim, querido adolescente, que queiramos mostrar que de fato fomos transformados por Cristo e fazer a diferença. Vivamos pela fé que professamos, vivamos para o Senhor Jesus. Em tudo em nossa vida, que a palavra do Senhor de fato seja a nossa regra de fé e prática, que amemos a palavra do Senhor, que amemos, que meditemos nela de dia e de noite, que nós tenhamos uma vida de oração, perseverando na oração, perseverando, lutando por orar, não deixar de orar, não passar um dia sem orar, não fazer uma refeição sem orar, não deixar de ler as Escrituras, não acordarmos e já pensarmos nas coisas do dia e já iniciarmos as tarefas, as atividades e sem ler a palavra, sem buscar o alimento espiritual que nos é necessário. Se tivermos assim uma vida de intimidade com Deus, certamente Deus irá nos moldando dia após dia para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus e assim brilharmos cada vez mais a nossa luz diante dos homens. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais diferença será notada em nós. E devemos almejar isso, meus irmãos. Devemos almejar agradar a Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Devemos almejar que pessoas que estão ao nosso redor, as quais nós
falamos de Cristo sejam convertidas. Devemos desejar isto. Rogar ao Senhor esta graça sobre nós, pois é somente pela graça de Deus que assim pode acontecer em nossas vidas. Que assim cada um de nós tenhamos esse desejo de uma vida, de um belo testemunho, uma vida de diferença, uma vida que está pautada nas Escrituras, que deseja ser parecido com o Senhor Jesus, que uma vida uma vida de piedade, que ama ao Senhor, cristãos que amem ao Senhor, Deus, que digam não ao pecado, não a tendências e princípios e valores deste século que atraem a tantos, que nós não, que nós nos posicionemos e sejamos diferentes. Tenhamos uma vida bela para a graça, para a glória do Senhor. Que assim seja em nossas vidas, meus irmãos, querido adolescente, que Deus nos dê essa graça de falar cada vez mais sobre o que o Senhor fez em nós, mas principalmente sobre o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus assim nos abençoe, o abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Que Deus o abençoe.